Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Saber quem é Jesus é fundamental. E nós vimos ontem que Jesus conclui a primeira parte de seu ministério, deixando claro para os seus discípulos quem ele era. Mas não é só saber quem é Jesus, mas também o que ele veio fazer. Você sabe, alguns evangélicos, alguns cristãos, nem conhecem bem Jesus, nem a obra que ele veio fazer. Nós precisamos, portanto, tornar isso muito claro. Nós vamos para Mateus 16, versículo 21 a 28. Diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ou seja, até aquele momento, Jesus se dedicou a falar, mostrar, tanto pelas pregações quanto pelos sinais que ele fazia, quem ele era, a pessoa de Jesus. Nós vimos isso na pergunta que ele fez: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E então, a resposta de Pedro mostra que eles entenderam quem ele era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, elogiou Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Muito bem, primeira parte cumprida, vocês entenderam quem eu sou. Então, ficou claro para os discípulos que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que traria a redenção de Israel. Só que não ficou tão claro para eles, e a partir de agora Jesus vai focar mais nesse assunto, como ele realizaria essa obra. Que ele era o filho de Davi, herdeiro do trono, eles sabiam, mas como era o reino de Cristo, eles não haviam compreendido ainda. Que ele era o Salvador, o prometido Redentor de Israel, eles sabiam, mas como se daria essa redenção é que eles ainda não haviam compreendido. Por isso que, então, a partir daquele momento, Jesus foca sobre o ministério que ele veio fazer. E eles não esperavam isso. Observe que isso foi um choque para eles. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e, observe agora que há um reviravolta. Eles estão vendo Jesus pregar maravilhosamente bem, multiplicar os pães para multidões, alimentar, saciar a fome do povo, curar, fazendo sinais e maravilhas, até aqueles que estavam nas situações mais drásticas, ressuscitar mortos, né? Porque Jesus ressuscitou inclusive Lázaro, aquele filho o filho único da viúva. Então, eles estão vendo coisas extraordinárias. Eles estão vendo que o reino de Deus está chegando com poder, impedindo a atuação de Satanás, mostrando superioridade sobre o império das trevas. Então, eles estão vendo a manifestação do poder de Deus, da chegada do reino de Deus. E, na verdade, é isso mesmo. Jesus realiza todos esses sinais mostrando que o reino de Deus está chegando. Ele disse isso quando acusaram dele expulsar demônios pela autoridade de Beelzebul. E ele diz assim: mas isso é um absurdo, Satanás está dividido. Mas se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, aí ele diz, é porque o reino de Deus está chegando. Então, a manifestação da chegada do poder do reino de Deus se dá, sim, por todo esse ministério de Cristo. Então eles estão vendo isso. De repente, o reviravolta nas palavras de Jesus. Ele disse que era necessário sofrer muitas coisas dos anciãos, que são os líderes, né? O sinédrio, os líderes dentre fariseus e saduceus, sacerdotes, exatamente aqueles que lideravam tanto político quanto religiosamente o povo judeu daquela época. Dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, as palavras de Jesus mostram para eles exatamente o oposto do que eles estavam esperando.
Eles estão esperando vida, Jesus fala de morte. Eles estão esperando um reino glorioso, Jesus fala de sofrimento, de perseguição. Eles não entendem. Aquilo dali, para eles, não é algo claro, porque a expectativa messiânica dos judeus sempre apontava para a glória do reino do filho de Davi. É o que todos esperavam. Não estar errado? Não. Por quê? Porque, de fato, tanto que nós também, como cristãos, esperamos o reino glorioso de Cristo. Então, não podemos acusar os judeus de ter uma expectativa messiânica errada por esperar a glória do reino do filho de Davi, o Messias Cristo. Só que o que não estava claro no Antigo Testamento, e os judeus, portanto, não entenderam, é como se daria o processo até a chegada gloriosa do reino de Deus. Ou seja, eles não estavam errados em esperar algo glorioso, porque inclusive nós esperamos algo glorioso. Só que não era muito evidente, muito claro, como se daria todo o processo. Eles esperavam que simplesmente o Senhor Jesus, ou o Messias no caso, viesse e então tornasse o reino de Israel o centro do mundo, vencesse os inimigos, e toda a manifestação gloriosa desse reino se evidenciasse rapidamente, por meio do poder do Filho de Deus, que viria para dar ao seu povo a glória, a vitória, o triunfo, né, sobre tudo e todos. Só que isso que é real para os dias finais se daria por meio de uma redenção que eles não esperavam, que eles não haviam refletido sobre a importância, a necessidade dela, que é a redenção da alma humana, ou seja, é a redenção da criação, da redenção de tudo que existe, mas de quê? Redimir de alguma coisa. Quem redime? Redime de alguma coisa. Eles viam o que o homem costuma ver, a aparência. Por exemplo, eles viam que estavam sujeitos ao Império Romano, eles viam toda a tristeza e dor do povo de forma aparente, mas o homem custa perceber aquilo que é invisível aos olhos, digamos assim, não necessariamente, que é o pecado. Ou seja, eles não perceberam o que Jesus disse, aquele que peca é escravo do pecado. Eles viam que estavam sujeitos, subordinados à tirania de líderes políticos, né? O Império Romano dominava sobre Judá como uma província, mas não viam a escravidão do pecado, porque não percebiam como o pecado era a causa de todos os males que eles sofriam, inclusive das doenças, ainda que eles tivessem uma teologia sobre isso. Quando Jesus, em João 9, vai curar um cego de nascença, os discípulos antes disso perguntam: quem pecou? Ele ou os pais para que ele nascesse cego? Então eles tinham uma teologia em que associava todos os males aos pecados. Então eles tinham. Só que era uma teologia confusa, não estava de fato correta como Deus quer que a gente entenda. É verdade que os males do mundo têm uma associação ao pecado, mas isso de uma forma geral, de uma forma abrangente. E não necessariamente cada mal que sofremos há um pecado que cometemos. E eles estavam olhando para o particular, mas não estavam olhando corretamente ou atentamente para o universal. E aí o particular estava deformado. Porque não é verdade que todos os males que nós sofremos são decorrentes de algum pecado específico. Porque nós vamos ver, por exemplo, que os apóstolos sofreram muito. E Jesus disse que bem-aventurados eles eram. Ou seja, nem todo sofrer está relacionado ao pecado. Nem todo dano, nem todo mal que se sofre está relacionado ao pecado. E isso está relacionado ao pecado no mundo. Por exemplo, os homens maus nos perseguem. Os homens maus querem nos destruir. Os fariseus, os saduceus, Jesus disse que queriam matar, roubar e destruir. E Jesus sofreu na mão deles por causa disso. Então, não é necessariamente um pecado da pessoa particular associado a dos sofrimentos dela. Então, eles não tinham uma atenção especial para o fato de que o que eles mais precisavam é ser livrados do pecado. O que era o problema deles era o pecado. Claro que não só deles, o pecado dos romanos, o pecado dos gregos, o pecado de todos. Então, o problema do homem é o pecado, e eles não estavam atentos.
mais curioso é que, apesar de Jesus ter esclarecido isso bem direitinho, e hoje o cristianismo ter uma compreensão muito clara sobre a questão, ainda temos pessoas que não dão a devida atenção ao problema. Que o problema do mundo é o pecado. Porque homens dominam sobre homens, sobre outros. Porque são tiranos, porque são maus, porque se aproveitam, porque tentam derrubar, destruir. É o pecado. Não é nenhuma glória, nenhuma coisa. É o pecado. Então, tudo isso é pecado. O homem mata outro homem por causa do pecado. O homem destrói outro homem por causa do pecado. Os danos que nós vemos ao nosso redor, causados pelos homens, é o pecado. A falta de amor é pecado. O egoísmo, a inveja, o orgulho, a soberba, a ambição, prostituição, e tudo que você imaginar, as mentiras, enganos, falcatruas, a política corrupta e toda maldade no mundo é o pecado. É o pecado. E Jesus veio nos salvar para que nós sejamos livres do pecado. Só que eles não tinham entendido isso. Então, a libertação, a salvação em Cristo é exatamente o tirar esse pecado. E é isso de duas formas. Jesus nos justifica, ou seja, nos perdoa, nos livra da dívida que temos para com Deus por causa dos nossos pecados. Ou seja, todo ser humano peca, então todo ser humano deve a Deus porque está pecando contra Deus. Se alguém pecar contra você, você não vai se sentir no direito de exigir a ela alguma coisa, por exemplo, que peça perdão. Então a pessoa vem e pede perdão. Me desculpe, eu fiz mal a você, eu fui ambicioso, eu fui invejoso, eu fui mentiroso, e seja lá o que for. Alguém fez mal a você e você sente que é um direito que a pessoa, de cobrar que ela te peça perdão. Né? Então, nós, por pecarmos como humanidade para com Deus, temos uma obrigação de confessar. Só que é um problema. É que Deus disse que todo aquele que pecar morrerá. Ou seja, que todo pecado tem uma consequência. Uma pessoa que matou, ela tem uma consequência. Que roubou, vai para a cadeia. Então, é a justiça aplicada para com o pecado. Então, como é que Jesus veio nos livrar do pecado? Primeiro, ele veio pagar o preço do nosso pecado. Ele veio sofrer a condenação em nosso lugar. Em segundo lugar, ele veio tirar o pecado, que é a santificação, que culminará com a volta dele, em que ele vai tirar 100% do pecado das nossas vidas. Isso é o mais sério, porque imagina, você sente como esse mundo é mau? É um saco viver na mão dessas pessoas, não é? Como é ruim viver num mundo em que a sociedade, os homens se mostram ambiciosos, arrogantes, orgulhosos, invejosos, perversos. Estão sempre se metendo na vida da gente, sempre querendo destruir, perseguir, matar, roubar. Eles estão fazendo mal de todas as formas. Aí você olha para a vida, que vida chata. Povo ruim. Então, isso que você sente são os danos do pecado. E me diga, não dá vontade de sonhar quando você olha para a realidade debaixo do pecado? Não dá vontade de sonhar com um mundo diferente, em que não haja pecado, em que as pessoas sejam amorosas, sejam graciosas, sejam bondosas, sejam pacientes, tenham prazer em servir e não só cobrar, né? Como as pessoas querem ser servidas, mas servir é difícil encontrar as pessoas terem esse prazer. Não tenham ambição, e não queiram derrubar você, e não ter a corrupção política como nós encontramos em todos os lugares. Tudo isso. Você não sonha com um mundo assim? Então, qual é a solução? Cristo. Porque é exatamente o que Jesus veio fazer. Ele veio livrar-nos da condenação do pecado, pagando o nosso pecado diante de Deus, mas ele também veio tirar o pecado. É por isso que nós temos a esperança. Pastor, por que você tem uma esperança? Com todo esse caos ao seu redor, por que você tem uma esperança que fortalece o seu coração? Porque Jesus prometeu que assim que ele chegar, ele vai tirar todo o pecado de nós, e então viveremos num novo céu, nova terra, em que não haverá pecado, não haverá gente ruim, não haverá roubo, assassinato, corrupção, inveja, orgulho, maldade, ambição, não haverá nada disso. Seremos todos transformados. A única coisa que haverá será o amor de Deus, ou as virtudes de Deus serão a nossa realidade única. Não haverá mais o mal. Então essa é a redenção.
E eles não entendiam isso, eles não percebiam como isso é que eles precisavam, da redenção, do tirar o pecado do mundo. Então, quando Jesus fala do seu sofrer, que é o meio pelo qual ele vai tirar o pecado, porque ele precisa sofrer o dano da condenação, ele precisa ser julgado, condenado, e então sofrer todos os danos em nosso lugar. Veja, ele não tem pecado, mas ele é condenado como se fosse um de nós, como se fosse um pecador. Ele toma sobre si as nossas dores. Isaías 53. Ele toma sobre si as nossas dores, ele toma sobre si os nossos pecados, ele toma sobre si a nossa miséria para sofrer em nosso lugar. E só ele podia fazer isso. Por que só ele poderia fazer isso? Porque só uma pessoa sem pecado poderia pagar o pecado de outra que pecou. Se ele tivesse pecado, ele estaria morrendo como um pecador. Então ele não poderia ser pecador. E só o Filho de Deus poderia fazer isso, não nascendo em pecado. Ou seja, se ele nascesse como homem apenas, né, porque ele é Deus-homem, ele é o homem 100%, o Deus 100%. Ele não nasceu pecador, mas ele nasceu completamente humano. Se ele nascesse pecador, ele teria pecado. E então não teriam como nos redimir. Mas como ele nasceu 100% humano, mas sem pecado, exatamente como Adão e Eva, Adão nasceu humano, né, foi criado humano, mas sem pecado. Então Jesus, ele nasceu humano, mas sem pecado. Por isso, só o Filho de Deus, Deus de Deus, poderia, de fato, ser o Redentor, o Messias. Então, eles não entendendo isso, mas Jesus começou a explicar. E Pedro, que ainda não compreendia, portanto, outra vez toma a iniciativa, né? Nós vimos anteriormente que Jesus colocou Pedro como aquele que puxaria, né, o colegiado apostólico, porque os apóstolos tinham uma missão muito importante, dar o fundamento, né, da igreja, ou seja, ensinar a doutrina fundamental, ensinar as bases do cristianismo, né? Como nós vamos encontrar, por exemplo, em Efésios, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos que foram os responsabilizados por Cristo por dar o fundamento. Qual o fundamento? É toda a doutrina que eles receberam de Cristo para que eles ensinassem e se tornasse então a base do cristianismo. O fundamento dos apóstolos e profetas, Antigo e Novo Testamento. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Claro que a pedra angular é Cristo. Aqui, quando ele se refere a Pedro como a pedra, ele está se referindo exatamente a esse fundamento apostólico, ao fato de que os apóstolos seriam os responsáveis por colocar a fundação, que era a pregação do Evangelho, que é Cristo, né? Que a igreja seria edificada sobre essa fundação, que é a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Ele que havia sido elogiado e responsabilizado por puxar o colegiado apostólico, agora fala uma besteira, né? Pedro, chamando-a à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Veja que parece bonito. Pedro chama o Senhor Jesus à parte, né, com todo um jeitinho, né? Jesus, não se preocupe. O Senhor é o Filho de Deus. Olha quantas maravilhas o Senhor fez. O Senhor andou por sobre as águas. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor curou multidões e multiplicou os pães, coisas nunca vistas na criação. Não se preocupe. É verdade que os fariseus e os saduceus têm inveja do Senhor e por orgulho e maldade eles querem matar o Senhor. Mas Deus não vai deixar, porque o Senhor é o Filho de Deus. Ele consolou Jesus, mostrando para Jesus que não poderia acontecer nenhum mal a ele por ele ser um homem de Deus, por tudo que ele faz. Aqui nós ficamos com uma provável conclusão, que eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, Deus de Deus. Eles talvez tenham entendido apenas que ele era o Messias, Filho de Deus como Messias, mas não Deus de Deus. Eles tinham uma convicção, mas eles não tinham conhecimento pleno do Evangelho. Eles ainda estão em processo.
Jesus vai explicar muitas coisas no diz Atos dos Apóstolos durante 40 dias após a ressurreição. É quando parece que a mente deles é esclarecida. Eles começam a entender realmente tudo sobre Jesus e tudo sobre sua obra. Eles começam a perceber todas as aplicações das profecias do Antigo Testamento. É só lembrar daqueles discípulos indo pela estrada de Emaús e Jesus vai falando tudo que o Antigo Testamento profetizou sobre ele. E é que eles começam a entender, né? Porque o Senhor dá entendimento a eles. Então, Pedro, com sua compreensão muito limitada, consola Jesus. Então veja que nem todo consolo é bom. Chegar para uma pessoa que vai para o inferno e consolá-la com promessas que não são verdadeiras para ela, porque ela não se entregou a Jesus, por exemplo, seria um consolo errado. Como é que você quer consolar uma pessoa sabendo que ela não quer se entregar a Jesus? Você tem que dar um consolo verdadeiro. O consolo verdadeiro é crer em Jesus e o Senhor receberá você. Você pode ter sido o pior dos pecadores, você pode ter feito as piores coisas já imaginadas pelo ser humano pecador. Em Cristo Jesus você tem a esperança da vida eterna, porque o perdão de Cristo é pleno, completo, é um perdão eficaz. Ele pagou todos os nossos pecados, mas é preciso você realmente reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então, você dá um conforto real. Né? Você não pode confortar uma pessoa se ela está rejeitando o Cristo. Né? Você tem que confortá-la com uma palavra verdadeira. Então, o conforto de Pedro era completamente furado. Era uma mera sentimentalismo dele. Veja que nem todo consolo é um consolo bíblico. Nem todo conforto, nem toda palavra de conforto é uma palavra bíblica. A dele não era. Muito pelo contrário. O que para Pedro era um consolo, na verdade, era uma tentação. Veja que Jesus diz. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Observe que Jesus tomou aquela palavra de Pedro como uma tentação. Mas por quê? Porque se Jesus em algum momento ouvisse a palavra de Pedro, dizendo: Senhor, não se preocupe, nenhum mal vai te acontecer, e dissesse assim consigo: é verdade, eu não mereço morrer, eu não mereço sofrer, eu sou um homem perfeito, eu sou um homem puro, ele teria desistido do ministério, ele teria desistido da redenção. Isso não poderia acontecer. Então observe que é uma tentação. Lá no Getsemane, Jesus passa exatamente por essa tentação. No Getsemane, sofrendo já na alma os horrores de quem está sendo machucado, moído por nossas transgressões. E já diante, né, da crucificação, porque está à beira da crucificação, é a última semana, é o último momento da vida dele aqui. Então ele começa a sentir os horrores. E naquele momento a tentação é desistir. É tão duro, tão difícil, que a tentação é desistir. E o que ele ora? Ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se possível, me livra desse horror. Me livra desse sofrimento. Jesus vai sofrer a ira de Deus. Jesus vai ser maltratado absurdamente. A sua alma será dilacerada pelo poder divino, emitindo juízo santo e pleno sobre ele, por causa de todos os pecados do mundo. A alma dele será dilacerada. E ele clama: Senhor, se possível, me livra disso. É a tentação. Ele está sendo tentado a desistir de todo o horror que ele vai passar. E Pedro, o apóstolo escolhido para puxar os outros, é um pecador. E um pecador sem compreensão. Então observe que a falta de compreensão bíblica, a falta de conhecimento da palavra de Deus e a falta de uma iluminação do Espírito Santo pode fazer com que até as boas ações aparentes dos homens, ou a sinceridade, ele está fazendo uma aparente boa ação. Confortar uma pessoa é uma aparente boa ação. Mas pode fazer, o homem pode usar até coisas boas para o mal. Então cuidado com a ideia de que a sinceridade é suficiente. Sinceridade não é suficiente. Eu não duvido da sinceridade de Pedro, tentando confortar Jesus naquele momento. O problema é que ele não estava nem sendo conduzido pelo Espírito de Deus, nem pela palavra de Deus. Portanto, ele estava muito mais próximo
E Jesus associou as suas palavras bonitas e aparentemente confortadoras a uma tentação do diabo, arreda Satanás, o que Jesus disse para Pedro. Por quê? Porque era exatamente o que Satanás queria, tirar Jesus do seu propósito redentor. Se ele desistisse, acabou-se a redenção, seria vergonha para o Filho de Deus e seria condenação eterna para os homens. Então, ele repreende a Pedro. Então, isso já nos mostra como nós devemos estar muito bem focados em ter o conhecimento bíblico e ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Lá em cima, no texto, quando ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Espírito de Deus conduziu Pedro a pronunciar tais belas palavras que estão de acordo com a Escritura Sagrada. Ali embaixo, Pedro dá uma de psicólogo e vai confortar equivocadamente o Senhor Jesus. Portanto, veja a necessidade de nós sermos conduzidos pela Escritura e pelo Espírito do Senhor. E o Senhor Jesus vence a tentação. Essa foi uma tentação. Ele venceu. Ele repreendeu Pedro. Observe que Pedro é uma pessoa próxima. Pedro é uma pessoa que, inclusive, seria o líder dos apóstolos. Mas ele repreende. Ele repreende. O Pedro está sujeito ao pecado. E ele repreende Pedro e vence a tentação e segue com o propósito de glorificar a Deus por meio da redenção na cruz do Calvário. Depois nós veremos como Jesus aplica isso também às nossas vidas. Nós veremos isso amanhã com a graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado porque o Senhor Jesus não desistiu. Ele venceu, foi glorificado e por vencer nos deu a redenção eficaz para as nossas vidas, de forma que temos hoje uma verdadeira, real esperança, a vida eterna em Cristo Jesus. Nos dê paciência e perseverança para continuarmos firmes nesta jornada, a fim de que estejamos preparados e realmente focados em Cristo, olhando e fitos para Ele no dia que Ele voltar, a fim de recebermos a coroa da vida eterna. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, nos ajude nas lutas e tentações, também nos livre dos homens maus que querem nos fazer mal, e que o Senhor assim nos conduza todos os dias, pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. E tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.